O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Espaço Técnico. Olá, começa agora mais um Espaço Técnico. Nessa edição vamos falar sobre as oportunidades e os desafios que o profissional da contabilidade tem ao lidar com clientes estrangeiros. Para tratar desse tema, temos em nosso estúdio o especialista em auditoria externa e consultor em gestão e controladoria, Elias da Silveira Cerqueira. Seja bem-vindo, Elias. Obrigado, Adneval. Elias, esse é um novo nicho do mercado para o profissional da contabilidade? Hoje vivemos aí um cenário favorável? Sem dúvida. O profissional de contabilidade hoje tem uma oportunidade bastante interessante, que é o atendimento do cliente estrangeiro. Esse cliente estrangeiro, via de regra, ele é uma pequena e média empresa que precisa de algum tipo de cuidado desde o seu nascedor aqui no país, e o profissional de contabilidade precisa estar atento a essa nova oportunidade para que ele possa atender esse cliente dentro de um padrão de qualidade que é a expectativa que ele tem em relação à atuação dele no Brasil. Ok. E qual é o diferencial desse profissional hoje? Olha, o profissional de contabilidade, para lidar com o cliente estrangeiro, ele precisa de algumas habilidades. O primeiro é falar a língua do cliente, né? Não só na questão da fluência na língua inglesa, como também na participação no entendimento do negócio que esse cliente vai desenvolver. Então podemos dizer que esse novo profissional ele vem atender o vácuo deixado pelas empresas de outsourcing? Sim, sim. Porque nós no passado, tínhamos uma realidade de que somente grandes corporações se aventuravam ao mercado global. Hoje em dia, a gente tem o mercado muito mais acessível para esse novo tipo de empresário, que é o pequeno, médio empresário, e ele vem para o Brasil com uma expectativa de aproveitar oportunidades e de desenvolver, expandir o seu negócio, e o profissional de contabilidade, ele precisa de alguém qualificado que possa interagir com ele. Você pode nos explicar esse cenário brasileiro? Sim, sem dúvida. Quer dizer, hoje no Brasil a gente vive uma situação de transição. Nós temos hoje bastante mudanças aí no cenário político, econômico, e toda crise ela é uma janela de oportunidade. E hoje nós temos uma circunstância temporária, onde a gente tem uma expectativa de retomada da economia brasileira, ou do nível de confiança que o empresário tem para poder voltar a investir, e exatamente esse é o momento de preparação para o aproveitamento dessa oportunidade pelos profissionais da contabilidade. A tecnologia vem ser favorável nesse novo mercado? Sim, sim, porque muitas dessas empresas, elas são empresas até de tecnologia mesmo, né? Hoje a gente tem algumas empresas que trabalham de uma base remota, utilizam a sua base tecnológica para atender clientes em qualquer lugar do mundo, através de internet, através de sites, e ela precisa de uma base local para poder fazer algum tipo de interação comercial, mas, via de regra, o aporte tecnológico delas ela já vem de uma base da sua matriz no exterior. Temos, então, aí uma carência de empresas para atender esse novo mercado? Sim. Por quê? Porque nós temos um patamar de empresas que são as grandes corporações,
que são atendidas num nível mais sofisticado pelas grandes empresas de consultoria. Mas não podemos esquecer do middle market, né? Que são as empresas de pequeno e médio porte, que também precisam de atendimento, mas que não têm o porte necessário, o porte desejado para essas grandes corporações de consultoria. Então, algumas delas evoluíram ao longo do tempo para criar estruturas para atender o que eles chamavam de small business, só que, mesmo tendo uma divisão de atendimento a essas empresas menores, eles não tinham essa flexibilidade, essa agilidade, esse nível de interação que o cliente pequeno precisa. O cliente pequeno ele precisa de muito mais cuidado, de muito mais diálogo, de muito mais disponibilidade para atendimento. As Big Four, elas não conseguem atender esse tipo de mercado, ou esse novo mercado precisa de um atendimento mais específico, mais detalhado, até mesmo porque são pequenos, pelo que eu entendi, são pequenos empresários? Sim, nós temos uma realidade de grandes corporações que sempre foram atendidos pelas empresas, enfim, de grande porte de consultoria, pelas empresas internacionais, e a partir de um determinado momento o mercado se abriu e o pequeno médio investidor começou a vir e passou a ter que ter um interlocutor que cuidasse dos seus interesses e até pudesse explicar como funciona o Brasil, o que não é uma tarefa muito fácil, né? Então podemos dizer aí que o estancamento da crise econômica que nós vivemos hoje, política, né, seria o retomado da confiança e do crescimento econômico? Exato. Com esse novo mercado? Exatamente. Os economistas hoje costumam dizer que os investidores que postergaram os seus projetos de investimento estão com o dedo no gatilho, né? Exatamente para assim que houver uma melhoria nesse ambiente de confiança, de estabilidade econômico, social e política, eles retornam aos seus investimentos e nós temos uma oportunidade de ter uma demanda muito grande de novos investidores e desses pequenos e médios empresários estrangeiros retornando ao Brasil num nível de pujança bem maior do que a gente teve até então, e nós precisamos estar preparados para atender essa nova demanda. Seria então aí a valorização do profissional da contabilidade frente à Lei 12.249? Sim, porque nós, enquanto profissionais da contabilidade, também temos tido bastante mudanças para melhor, de valorização profissional, até de mudança de status, quando a gente fala, por exemplo, da Lei 12.249, que é uma lei federal, onde ela requalifica o CFC e o próprio profissional da contabilidade no nível de bacharel e com exigências de programa de educação profissional continuada, tudo mais. Então, isso tudo vai trazendo um upgrade de qualificação profissional que também nos ajuda a atender esse novo tipo de cliente, que é um cliente diferenciado. Ele tem um nível de exigência num padrão internacional e a gente precisa estar acostumado a lidar não só com a contabilidade internacional, que é o IFRS, mas com esse novo cliente, que é o cliente que já utiliza essa forma de gestão da sua atividade. Então dizemos aí que é a importância do processo da governança. Exatamente. Só que é uma governança mais flexível, menos, ela é mais ágil, né? Porque o pequeno e médio empresário ele precisa de respostas, ele precisa tomar decisões mais rápidas e a partir daí ele precisa de alguém que seja o seu parceiro, o seu conselheiro nessa tomada de decisões, principalmente num território até então desconhecido, que é o Brasil.
Sim, sim. Então, vem a calhar aí as características desse novo profissional, né, junto com uma cultura de outsourcing, né, vamos assim dizer, a proatividade, o relacionamento. Sim, antes da gente falar do profissional propriamente dito, a gente precisa entender quem é esse cliente. Então, esse cliente, ele tem algumas características. Ele já tem a cultura do outsourcing, ou seja, o fato dele terceirizar as suas atividades de back-office, né, não só a contabilidade, mas às vezes extrapola até, por exemplo, a tesouraria, a parte financeira e tudo mais, ele já está acostumado com isso lá fora. E a gente precisa ter essa percepção de saber que já faz parte do dia a dia essa interação e esse nível de parceria. Isso cria um relacionamento muito próximo, muito interativo, que é uma coisa que nós não temos muita experiência, principalmente nos escritórios de contabilidade, de ter um cliente que quase que diariamente ele está demandando por uma reunião, por um conference call, por algum tipo de resposta, e o tempo de resposta é muito importante, porque quando um cliente ele te faz uma pergunta, seja ela por e-mail ou ele liga perguntando sobre alguma coisa, ele espera que a sua resposta seja uma resposta, se não imediata, que seja uma resposta em no máximo 4 horas. E a gente precisa saber que a disponibilidade do profissional ela é fundamental para criar esse nível de confiança e relacionamento. Então, é o apoio necessário ao processo de startup, é isso? Exatamente. Não só do startup, mas depois do início da operação, esse profissional da contabilidade, ele praticamente fica integrado ao time do cliente. E o nível de interação, o nível de aconselhamento, de participação nas decisões do cliente. Ele passa a interagir, então. Exatamente. Ele tem aí uma função de um staff, praticamente. Exatamente. E é interessante dizer que com a cultura do outsourcing no exterior, ela coloca o contador num nível elevado de interação e de confiança do empresário. O contador, lá fora, ele é o conselheiro número 1 do empresário, até mais do que o advogado. Então, sempre que o empresário precisa tomar uma decisão, precisa analisar uma situação, ele precisa de algum tipo de suporte, normalmente ele vai ao seu contador lá fora. E ele espera que isso se reproduza aqui no Brasil. Então, nós precisamos, antes de tudo, entender qual é o negócio dele, qual é o nível de necessidade, como que ele pode aproveitar as oportunidades dele aqui no Brasil, para que a gente possa ser como que se fosse parte do staff dele, do conselho decisório dele. Então, o contador vai ter suma importância nesse processo todo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. O contador aí passa a fazer parte integrante, como você mesmo disse, do staff. Né? É um profissional que vai direcioná-lo, até mesmo porque a cultura, principalmente dos impostos lá e aqui, são diferentes. Correto. Os serviços demandados por esse tipo de cliente, ele é muito extenso, né? Daí a nossa necessidade de qualificação. Então, desde a abertura da empresa aqui no Brasil, que é a abertura como qualquer uma outra empresa, né, nacional, exceto por alguns aspectos. A gente tem, no caso de um investidor estrangeiro, a gente tem alguns procedimentos de Banco Central, por exemplo, né, para que a gente possa recepcionar a entrada de capital, fazer o registro desse capital no Banco Central, que é um registro de capital estrangeiro, que a gente chama da RDE-IED. Nós temos que ter o registro do investidor estrangeiro no Banco Central, tem que ter um CNPJ desse investidor estrangeiro, tem que ter um número chamado CADEMP, ou seja, a gente tem que ter algumas habilidades adicionais
para poder regularizar a situação desse cliente estrangeiro no Brasil. É o assessoramento no ambiente brasileiro, vamos assim dizer. Sim, assessoramento no ambiente brasileiro, mas de um estrangeiro. A gente não pode perder isso de vista, porque o estrangeiro ele vai ter alguns controles adicionais, alguns registros adicionais que ele vai precisar manter de Banco Central e de informações de transações intercompany, né? Transações não só eventualmente de empréstimos entre a matriz e a filial aqui, ou mesmo de faturamentos de uma empresa para outra. Tudo isso vai gerar um reflexo de câmbio, vai gerar um reflexo de registros, de obrigações acessórias específicas para esse tipo de operação. Nós sabemos que hoje temos a contabilidade internacional, né? No Brasil já estamos atuando com a nova legislação aí. Eu pergunto para você, entra aí então, no caso, a auditoria de balanços, o assessoramento, até mesmo aos nossos relatórios? Sim, e o cliente estrangeiro, via de regra, ele tem uma necessidade de contabilidade tempestiva, né? Muito mais ágil, os prazos são curtos, ele usa a contabilidade como ferramenta de gestão, isso é importante. Então, nós precisamos fazer uma contabilidade de alto nível, que é o padrão internacional, precisamos fechar rápido, com qualidade, e muitas das vezes a gente precisa preparar relatórios que a gente chama de pacotes, né, dos reporting packages, que são as informações contábeis gerenciais de fechamento mensal, com prazos, e às vezes os períodos até divergem do nosso ano fiscal, né? Por exemplo, se você for trabalhar com um cliente japonês, esse cliente japonês ele fecha 31 de março. Então, o ano dele começa em abril, termina em março. Se você vai trabalhar com um cliente americano, provavelmente ele vai fechar em 30 de junho. Então, o seu relatório vai ter que ser de julho a junho, né? E muitas das vezes a gente vai ter que ter mecanismos para poder trabalhar essas informações de gestão, de resultados e tudo mais, parte período de um ano anterior, parte do período do ano seguinte, para compor o ano fiscal desse investidor estrangeiro, para que ele possa consolidar essas informações lá na sua matriz. Então, esse profissional ele vai ter que também se adaptar às necessidades do mercado estrangeiro também. Exatamente. Talvez essa seja a palavra-chave. Você vai ter que sair daquela situação da sua zona de conforto, de fazer as coisas do jeito que sempre foram feitas, para poder entender qual é o tipo de necessidade, qual é o tipo de formação, quais são os prazos, né? Quais são os relatórios, para que esse cliente possa ser atendido dentro da realidade dele, que é uma realidade da matriz. Totalmente diferente da realidade brasileira. Totalmente diferente porque tem as questões de prazos, tem os ajustes, né? Muitas vezes a gente vai ter que pegar a contabilidade local, fazer alguns ajustes que são necessários para a matriz, que a gente chama de GAAP, né? Que são os princípios contábeis que são utilizados na matriz, e às vezes isso requer que a gente faça alguns ajustes off-books para fins de relatório, e esses relatórios vão ser preparados e enviados dentro dos prazos devidos. Elias, com esse novo mercado, quais são as recompensas desse profissional? É muito interessante falar disso. Esse cliente, ele é um cliente extremamente atrativo do ponto de vista de remuneração. Ele tem, como eu disse no início, um nível de confiança bastante elevado no profissional. Ele sabe que depende desse profissional para obter sucesso no seu negócio aqui no Brasil. Ele vai demandar mais desse profissional e, por outro lado, ele vai ter um nível de remuneração também compatível com esse nível de exigência.
Então, aquilo que a gente às vezes reclama um pouco aqui no Brasil, que o cliente regateia preço, desconto, e o cliente, né, sempre tem essa questão dos honorários, é sempre uma questão sensível. Para esse tipo de cliente estrangeiro, isso praticamente inexiste. Primeiro porque o nosso preço em reais, na hora que ele converte para a moeda dele, fica um preço bastante interessante para ele também. E para nós a gente pode ter um preço justo para esse nível de complexidade, esse nível de atendimento. Podemos ter margens melhores, né? Maiores ganhos. Essa é a questão financeira. A questão da interatividade ela é muito interessante, porque isso evita uma série de problemas do nosso trabalho, porque o cliente ele nunca vai tomar uma decisão e você vai saber dessa decisão mais tarde, depois que não houver mais possibilidade de discutir, de poder fazer algum tipo de intervenção. Então, esse cliente, normalmente, ele vai solicitar a sua opinião antes de tomar qualquer decisão estratégica, e você vai poder participar efetivamente do negócio dele e poder aconselhá-lo no sentido de minimizar determinados efeitos fiscais ou efeitos financeiros ou legais antes de implementar uma determinada decisão. Isso é muito importante porque garante o nosso trabalho e garante também que depois o cliente não tenha qualquer tipo de contratempo. Uma outra coisa também interessante é que ele valoriza o nosso trabalho e ele elogia o nosso trabalho, né? Esse é o cliente ideal, o cliente que paga bem, né? Sim. Reconhece o nosso trabalho, é um cliente que quer ficar 100% dentro da legislação, ele não quer fazer nada de errado, até porque ele está lá fora, ele precisa ter certeza de que não tem nenhum problema com a empresa ou com algum tipo de contingência no Brasil. Então, ele quer tudo correto, dentro da legislação, dentro das normas, ele reconhece o trabalho, ele paga bem, paga o valor justo do trabalho, e ele tem esse nível de interação, esse nível de participação, de integração conosco, que nos garante que tudo que está sendo feito de uma forma adequada dentro dos padrões da nossa legislação e do nosso ambiente de negócio. Elias, então, nesse ambiente de oportunidades e desafios, né, quais são as competências desses profissionais e como que podemos falar aí um pouco da parceria parcerias estratégicas, né, nessa oportunidade e nesses desafios? Muito boa a sua pergunta. Esse profissional, obviamente, ele precisa falar inglês, porque essa é a linguagem universal, independente se o cliente é italiano, japonês, inglês, americano, a linguagem de negócio é o inglês, então eu preciso ter fluência no inglês, talvez não toda a equipe, mas as pessoas-chave têm que ter essa habilidade de comunicação. Eu preciso conhecer as normas internacionais de contabilidade, eu preciso conhecer normas internacionais de tributação, porque em determinadas situações vai haver uma interação com a tributação daqui, com a tributação de lá, acordos de bitributação, essa coisa toda. As questões de Banco Central, de registro de Banco Central, câmbio, né? Como que são os câmbios, quais são os efeitos financeiros e de impostos sobre, eventualmente, transações intercompany, as questões de obrigações acessórias de operações de prestação de serviços ou tomados ou prestados que requerem um tipo de informação especial e a questão das demonstrações contábeis de acordo com o GAP ou com o princípio contábil para o qual essa empresa precisa reportar. E as parcerias estratégicas? Isso é muito importante, porque como que chega esse cliente? Esse cliente, via de regra, ele vem através de indicações, né? Ele vem de indicações de parceiros,
Uma fonte muito importante são escritórios de advocacia que trabalham com esse tipo de clientela, escritórios aqui no Brasil, que têm esse nível de exposição ao cliente estrangeiro, e normalmente esses advogados eles precisam dar continuidade àquele contato inicial que eles tiveram lá para trazer essa empresa e alguém depois para cuidar dessa empresa aqui no Brasil, num nível de confiança em que eles possam referenciar esses clientes para nós. É bom também pensar um pouco na participação do escritório numa rede internacional. Normalmente são as bandeiras internacionais que fazem esse tipo de parcerias, e a gente tem também participação em fóruns onde esse cliente participa também, são as câmaras de comércio e o networking profissional. Ok. Obrigado, Elias, por esses esclarecimentos, né? Em nome do CRC-SP, quero agradecê-lo também pela participação nesse programa da TV CRC-SP. Volte sempre. Obrigado. O Espaço Técnico sobre Clientes Estrangeiros, Oportunidades e Desafios termina aqui. A TV CRC segue com muito mais informação sobre a área contábil. Curta também a nossa página no Facebook. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Acompanhe a programação da TV CRC-SP.